Uma mulher teve o carro roubado quando estacionava para um compromisso em São Paulo. A filha de 6 meses estava no banco de trás e foi levada pelos ladrões. Que pânico, né? Depois de dirigir por 10 quilômetros, os criminosos abandonaram a criança numa calçada. No colo da mãe, Lorena, de 6 meses, mama tranquilamente. Está tudo bem com a menina. A Fernanda prefere não se identificar. Ela havia acabado de estacionar o carro em frente à igreja onde frequenta. Primeiro apareceu um menor de idade e abordou. Na sequência, um outro criminoso mostrou a arma para ela. Ela desceu do carro e eles fugiram, levando a criança que estava na cadeirinha no banco de trás. Fernanda, eu imagino o seu desespero. Como é que foi na hora? Quando eu dei conta que a Lorena estava dentro do carro, que foi desesperador, eu saí fora de mim, foi horrível. Ela pediu socorro na vizinhança. Ela estava muito abalada, estava desesperada, né? Que é uma mãe, né? Os criminosos andaram cerca de 10 quilômetros com a menina. Para a polícia, o adolescente disse que não percebeu o bebê no carro. Ele disse que no momento do roubo, ele não sabia que tinha uma criança no interior do veículo. A criança foi abandonada na cadeirinha na calçada desta avenida na cidade de Tiradentes. Pessoas que passavam por ali chamaram a polícia. Todo mundo gritou no meio da rua, achou a criança, foi muito lindo. Confusão durante uma reintegração de posse na zona sul de São Paulo. 100 famílias viviam nesse terreno há pouco mais de 2 anos. Os moradores atearam fogo em barracos. A polícia foi chamada e 2 homens foram presos. Escavadeiras demoliram as casas. 2 ladrões morreram durante um assalto no metrô do Recife. Um policial civil que estava à paisana no vagão reagiu quando os suspeitos anunciaram roubo. Um adolescente foi detido. Novos protestos dos servidores do Rio Grande do Sul depois que o governo anunciou que os salários de agosto serão parcelados em 4 vezes até o dia 22 de setembro. Na área da saúde, só os casos de emergência serão atendidos. E a PM disse que não haverá policiamento nas ruas a partir de amanhã. Olha que história bonita. Um instrumento pouco popular transformou a vida de um jovem paulista. Esse instrumento é o violoncelo e o músico se chama Guilherme. Ele se dedicou muito desde criança e conquistou a chance de estudar numa das mais importantes universidades de música do mundo. A reportagem é de Carlos Dornelles. A beleza dos acordes, a delicadeza e a perícia de quem toca. Guilherme domina o instrumento de uma maneira surpreendente para quem mal completou 18 anos. O violoncelo tem mais ou menos uns 500 anos. Foi criado na Itália. E no início sofreu um tremendo preconceito. Os músicos achavam que ele tinha um som, era muito grave. E por isso servia apenas como um instrumento de acompanhamento e não como principal. E isso durou mais ou menos uns 200 anos. Demorou para que os músicos entendessem que a qualidade desse som ainda iria enriquecer muito a música. Só que essa história, tão comprida assim, foi bem mais curta quando se trata do Guilherme. Ele mal olhou para o instrumento e já se encantou. O que você viu assim de cara, Guilherme, que você gostou? Eu me impressionei muito por causa do tamanho. Então, mas você era pequenininho ainda, era criança. Pequenininho, então, tipo, é muito grande, chama atenção. Mas, além disso, também o som dele. A característica do som do violoncelo é conseguir ser muito vibrante e muito melancólico ao mesmo tempo. Vibrante e melancólico, o som que despertou tamanha paixão surpreendeu a família inteira. Os pais sempre tiveram 2 empregos cada um e a mãe vivia alertando. Guilherme, mas você precisa ter um plano B. Todo mundo tem que ter um plano B na vida. Sua mãe não tem 2 profissões, seu pai não tem 2 profissões. Tem que ter um plano B.
mãe, eu vou ser músico. E o olho encheu de lágrimas. Se era assim, assim seria, e com muito sacrifício. Vocês parcelaram em quantas vezes o violoncelo? Foi em 12 vezes. Em 12 vezes. Foi difícil pagar? Muito difícil. É? Não deve ser caro, um instrumento bom, né? Não foi o top de linha, não, porque nós não podíamos comprar o top de linha. Claro. Nós compramos o mais simples, mas todos os apetrechos eram separados, então foi bastante caro. O esforço dos pais era doloroso para o filho. Eu pensei em desistir, né? Porque, não sei... Sei Você lá, tava em dúvida se ia dar certo. Exatamente. Tipo, Se teria futuro. exige muito esforço, exige muita dedicação e muito trabalho. Então eu tava pensando, talvez não. Mas aí quando eu fiz a prova, aí eu comecei a estudar e eu não parei mais. Não parou mesmo. Entrou para a Orquestra Jovem de São Paulo. Ganhou prêmios como solista. E agora vai para a Europa, para a Áustria. Tirou o primeiro lugar num concurso internacional. Vai estudar por 4 anos numa das universidades de música mais famosas do mundo. O desenvolvimento dele foi inacreditável nos últimos anos. Palavra de quem sabe, palavra de maestro. Trata-se de uma grande escola, trata-se de uma grande oportunidade para o Guilherme. E é importante para nós que nossos jovens tenham essas oportunidades e que eles possam voltar para cá, que possam ensinar outros jovens. Só 18 anos e um talento reconhecido por todos, o que ainda surpreende o próprio Guilherme. Eu achava que se acontecesse de eu ir para fora algum dia, ia ser para mestrado ou para doutorado, alguma coisa assim, bem depois. Mas acabou que não foi. Não foi. Foi um orgulho imenso para a família. Mas espera um pouco. São longos 4 anos. Para mim é um misto, né? Misto? De alegria E desespero. Mas o pai sabe que precisa se conformar. Torcer, orar por ele, pedir a Deus que guarde ele, continue guardando, porque ele tenha sucesso lá também. Pelo jeito você já está sentindo essa saudade antes dele ir embora. É mesmo? É muito grande, né? Cara, você deve ser bem apegados, né? Saudade de filho, saudade de pai. Essa é a parte ruim de ir embora, né? Porque você tem que ir e deixar tudo aqui. Guilherme quer que os anos passem rápido. Quer voltar para o Brasil para ser professor de música, maestro e sabe-se lá o que mais. De alguma forma ajudar a mudar a realidade que a gente tem aqui, de que, por exemplo, como eu estou fazendo e como alguns amigos meus também estão fazendo, de ter que ir para fora para estudar e não poder ficar aqui, não, onde a gente nasceu, para poder fazer a nossa música. Que seja assim então, sucesso lá e muito mais sucesso na volta por aqui. O jovem Guilherme, ninguém duvida, tem um grande futuro pela frente. Boa sorte, Guilherme. Vai dar tudo certo, né? A família aguenta, coração. Agora vamos falar de mania. Todo mundo tem as suas, né? Mas algumas são bem estranhas. Que tal falar tudo ao contrário? Ou alinhar a torneira do banheiro na hora de fechar o chuveiro? Essa semana vamos falar sobre essas e outras manias e em qual momento elas passam do ponto e viram um problema de saúde. Na primeira reportagem especial, Rodrigo Viana foi conhecer uma cantora que tem uma língua bem diferente. Vou escolher uma fantasia bem bonita para agradar Maria Rita quando o carnaval... A vida dela é combinar as notas musicais e as palavras, mas nem sempre do jeito que a gente está acostumado. Are amuazak
Parece russo, mas é o bom e velho Vinícius de Moraes em português, só que de trás para frente. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. A cantora Susana Salles tem essas manias desde garotinha. Ler e falar tudo ao contrário. Eu lia, depois eu lia ela ao contrário e ela ficava ecoando na mente muito tempo. E várias palavras o tempo todo de um trajeto de ônibus, por exemplo, eu lia várias coisas e eu tinha que ler ao contrário. E ela continua fazendo do mesmo jeito. Nós saímos para um passeio rápido com a Susana pelo bairro. Parece que estamos em outro país, a terra do contrário. Aqui, por exemplo. Ah, esse é fácil. Oirota Girbo. O Atraclusa. O que é isso? Obrigatório cartão azul. E a gente vai andando, as placas das ruas, tudo? Também, ó, Mourato, Otaruom. Benjamin Egas, olha que bonitinho que fica ao contrário. Sage Nimajne. O que era uma brincadeira virou um exercício mental. E ela acha que isso faz bem. Exatamente, você vira as coisas pelo avesso, literalmente. Então é bom você ter dois pontos de vista o tempo todo, né? Ajuda, equilibra mais. É um exercício. É um exercício bem gostoso. Mas será que sem ler as palavras na placa, ela também consegue? Não consigo. Avenida. Adneva. Isso é fácil. Essa é fácil. Por exemplo, televisão. Televisão. O Azivelet. Paralelepípedo. Ah, esse não vai. Não vai. Não, esse não. É difícil. É só se eu estiver lendo, aí vai. Árvore. Erovra. Pedra. Arde. Terra. Arrete. É fácil pra ela. É fácil. Carro. Orra. E só para não deixar barato, a Susana força mais um pouquinho e o paralelepípedo também sai. Era questão de honra. O de pipa larap. O paralelepípedo saiu. Saiu. Agora não me pede para repetir. Eu este ano vou ganhar dinheiro. Voltamos para casa dela. E a Susana mostra que essa habilidade vale também para as palavras cantadas. Rita, quando o carnaval chegar, Waetzionan, Wov Hanag Orienit, Men Mok Agnep Wov Hatzag. Parece russo, mas parece russo. Marchinha de carnaval em russo. E eu falei, nem com pinga eu vou gastar. Em russo? Men fica Hatzag, gastar, né? Contra a maré não adianta remar. Uma das especialidades dela são as marchinhas de carnaval. Aquelas bem tradicionais que grudam no ouvido. Para Susana, grudam também ao contrário. Atnokaeram wan atnaida hamer Yertnean akrap mok ale. A Susana se diverte. Eu tento devolver, mas a língua enrola um pouco. Susana, Anasus? Anasus. Anasus. É, Anasucelas. Anasucelas, Susana Salles. Isso. Isso tudo, ela explica, ainda ajuda na articulação das palavras na hora de se apresentar no palco. Eu canto em outras línguas também, em alemão. É o jogo das consoantes com as vogais, é muito bom. É um treino. É um treino diário, toda hora, assim, faz bem pra gente. De dicção, mas também mental, né? Dicção e mental. Boa na cantoria, boa de conversa. A gente já nem sabe se ela está cantando em alemão ou em bom português. Só que tudo ao contrário. Cada artista com as suas manias. O tempo não para e a cabeça do Felipe também não. Publicitário por formação e vocalista por vocação, ele se esforça muito para encontrar harmonia na música. E não se preocupa só com a letra e a voz. Presta atenção em todos os detalhes. Se alguém erra o andamento, ele é capaz de parar tudo e mandar começar de novo.
na marcação do tempo da música. Então é aquela coisa mais da simetria do que para os números. Eu acredito que seja mais por aí. O Felipe brinca, diz que essas manias são inspiradas em gênios da música. É que nem o Tim Maia. Exato, não pode de jeito nenhum, o show tem que continuar. Mas o Tim era bom pra caramba. Mas no caso dele, a mania de perfeição não aparece só no palco. Encontramos Felipe na casa em que vive com os pais, na zona sul de São Paulo. Quem garante essa sala, assim em perfeita ordem, é o roqueiro de apenas 27 anos. Simetria na arrumação do tapete, dos móveis. E principalmente, uma curiosa mania de escolher números pares ou redondos para tudo, desde a hora em que acorda. Na verdade, é na hora de dormir, né? Que é quando eu coloco os alarmes do celular para eu poder acordar. Então, são sempre números pares? São números pares ou múltiplos de 5. Mais do que par e ímpar, são redondos. E aí você sai aqui do quarto, exato, vai tomar um banho, né? E aqui no chuveiro também, aqui no banheiro já tem essa preocupação também. Aqui o problema é mais na saída do banho. Esse meu registro, ele é muito alinhado, né? Basicamente você tem uma linha ou vertical ou horizontal. E com isso você força bastante o registro todo dia aí. Ah, quase todo dia. O problema é que meu pai já trocou a borrachinha aqui várias vezes, quase todo dia. Dá conta da Exatamente. Bom, aí você termina o banho e se apronta para sair, né? Exato. No caminho para o trabalho, se você for de carro, também aparece essa história dos números? Tem a coisa dos números no volume do som do carro. Tem que estar no número certo. Tem que estar no arredondado, no par ou no múltiplo de 5, geralmente. E a mesma coisa acontece quando ele volta para casa e quer assistir TV. Na televisão a gente tem, ó. Eu vou sempre deixar aqui no volume do 80, por exemplo. Se eu colocar aqui no 87, te incomoda? Tá. Me incomoda até certo ponto. Eu não vou pegar o controle da sua mão, eu não vou mudar de imediato. Mas a hora que você puder, você vai? A hora que eu puder pegar esse controle, eu vou mudar. Tá. Ao contrário de outras pessoas que têm esse tipo de mania, o Felipe parece conviver de forma bem humorada com elas. Eu faço um teste e o Felipe se incomoda um pouco quando mexemos no ambiente que ele controla. Eu prefiro que ela fique assim. Ah, se for deixar top. Ou então, assim. Exatamente. No meio do caminho, não? Não, isso aqui eu já dou uma arrumadinha. O tapete. Alinhado aqui, com as poltronas. Ó, o tapete ficou torto. Isso me irrita muito. Isso já é uma coisa um pouco mais, assim... Tem que voltar. Deixa eu só arrumar esse tapete aqui, porque... Não dá pra continuar a entrevista. Não dá, que senão... Entendeu? Para a medicina, essa mania de números e simetria pode indicar que a pessoa é portadora de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Felipe nunca se preocupou em saber se sofre mesmo de TOC, até porque as manias não o impedem de ter bons amigos que se divertem com isso. Mas tem alguns que acabam até pegando algumas manias. Essas de volume do carro, por exemplo, eu tenho alguns amigos que já comentaram. Parece que é verdade. No dia do show, num bar em São Paulo, encontramos numa das mesas 3 colegas de trabalho. Hoje eu me vejo ouvindo todas as músicas no som par. Quando tá no 17, por exemplo, volume 17, eu coloco no 18, por quê? Porque o Felipe falou que não se ouve música em... Você aprendeu com ele? Aprendi essa mania com ele. Elas confirmam que no trabalho Felipe é cheio de manias. Não, ele alinha as canetas, assim, as 2 canetas pela cor, o lápis na frente. Se tirar a caneta? Deixa eu... Não, ele fica louco, eu não posso apoiar nenhum copo na mesa dele, assim, tipo um copo, ele já tira o copo. E se você é daqueles que vive no meio da bagunça e gostaria de um pouco de organização, a má notícia, parece que essa mania não passa não. Ele queria muito que eu pegasse a mania dele, mas eu não peguei. Não se organizou? Não.
O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição do R7 Play. Fique agora com Xuxa Meneghel e a gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite e até amanhã.